Boa noite a todos e a todas. Estivemos aqui na semana passada com a dona Tercilina fazendo a abertura, falando sobre tecnologia na educação, onde mostramos que o cérebro é o centro da aprendizagem e que, na verdade, toda a tecnologia apenas está a dispor do ser humano. Um outro ponto importante é que, se fôssemos construir um cérebro, um computador, aliás, com a dimensão do cérebro, seria necessário, não é, um equipamento ocupando 22 andares. Estão tentando fazer alguma coisa semelhante na Europa. Então, o centro é a cabeça. Nós somos cérebros. Thomas Edison dizia que o corpo serve apenas para levar a cabeça para passear. Depois estivemos aqui num outro momento, não é, falando justamente sobre essas ferramentas, esses instrumentos. Estivemos com a Elisa, estivemos com o Lucas, falamos sobre o pensamento, sobre como treinar o cérebro. E hoje é um assunto mais do que especial. Eu acredito que desse congresso, que já é um sucesso, já mais de 10 mil pessoas passaram por aqui, mais de 10 mil pessoas, então já é sucesso, se tornou o maior evento de leitura dinâmica do mundo, ou seja, o maior evento virtual de leitura dinâmica do mundo. Então, eu estou aqui identificando a minha amiga Aline. Não sei se ela vai utilizar aqui pelo espaço. Temos aqui como convidado especial hoje o doutor Rodrigo Olmedo, de São Paulo, que vai falar sobre aquilo que a gente come e ajuda o cérebro, e aquilo que a gente deixa de comer que prejudica. Será que existe a tal da pílula mágica? Você já assistiu aquele filme Sem Limites, onde, através de uma cápsula, o indivíduo enriqueceu porque foi capaz de ler, aprender muito rápido e também investir na bolsa de valores? Então, nós não sabemos ali se é só lenda ou é realidade. Mas eu posso te falar que hoje você vai ficar sabendo disso. Será que existem substâncias que potencializam a capacidade de aprender? Será que os hormônios interferem na minha memória? Pessoal, eu estou de branco. Primeiro porque falaremos sobre um tema relacionado à saúde, vamos falar de saúde mental, sanidade, vamos falar de cognição e nutrição do cérebro. E também me solidarizando com os mais de 70 mil que, pelo Covid-19, hoje já não estão conosco, né? Estão em luto com as famílias. Então, aqui, em homenagem aos enfermeiros, aos que estão nos hospitais de campanha, aos médicos, a todos aqueles que também, muitos deles já estão contaminados, outros também vieram a falecer. Infelizmente, por questões de organização, logística, temos que enfrentar situações inesperadas e que, às vezes, pela burocracia, pela falta de criatividade e preparo, o indivíduo simplesmente se perde e as coisas acontecem. Mas vamos falar hoje sobre smart drugs, ou seja, sobre
todas as relações suplementares para o desenvolvimento cognitivo. O tema é fabuloso, ele vai desde a gravidez, ou seja, é possível melhorar a formação do cérebro ainda na gestação. Eu venho fazendo isso, minha mulher está grávida, ela vem utilizando alguns suplementos que nós vamos discutir aqui hoje. E depois também do nascimento, desde a primeira formação até os 7 anos, depois a manutenção até os 35, e nós que temos um pouquinho mais, né, as reposições hormonais devidas, os devidos complementos para evitar o Alzheimer, AVC, o derrame e todos aqueles problemas relacionados com a demência, o esquecimento de detalhes, como o nome de uma pessoa que você conhece há muitos anos, como uma palavra que às vezes está na ponta da língua, como uma questão que você vê na prova e diz assim, eu lembro disso, estava naquela parte do livro, eu até rabisquei. Coisas como, por exemplo, que você memorizou, treinou na frente do espelho, mas na hora de falar, na hora de explanar, lá na frente você esquece. Trabalhos em sala de aula, reuniões de trabalho importantes, onde você com 1, 2 páginas se treme porque não conseguiu memorizar. E tudo isso tem uma série de fatores fisiológicos. Nesse congresso virtual, não vamos abordar apenas as questões tecnológicas, ou seja, as ferramentas, os métodos. Então, não é só o metodológico. Nós vamos abordar também o psicológico. Amanhã, em especial, estará conosco aqui a Mara. A Mara vai discutir conosco os pilares da inteligência emocional. Então, não adianta saber. 10% é o que você sabe. 90% é o teu resultado. Ou seja, é o que você faz com o que você sabe. E a Mara, ela é destaque, não só na leitura dinâmica, mas em tudo que ela faz. É um exemplo de pessoa e, por isso, eu a convidei para falar sobre esse tema. Melhor do que ninguém, tenho certeza que ela vai falar aqui de uma forma diferente, didática, e vai mudar a sua vida, tá? Então não perca, amanhã aqui estaremos com a Mara. O doutor Rodrigo estava em trajeto, né, saindo do plantão. Eu não sei se ele já se apresenta, eu chamei aqui num link da esposa dele, mas vi que não é pelo link da esposa, deve ser pelo link dele mesmo. Então, deixa eu tentar encontrá-lo. Doutor Rodrigo Olmedo. E ele falou assim, olha, talvez eu atrase alguns minutos e você pode ir adiantando um pouco do conteúdo, visto que já acompanho o doutor Rodrigo há algum tempo, há mais de um ano, estamos juntos falando sobre essa temática, né? Falando sobre desenvolvimento cerebral e cognitivo. Ok, ele deve estar se acomodando, mas logo estará entre nós, apesar que temos aqui também, né, o conteúdo. Eu acho que não é pelo link da esposa, eu vejo que a Aline já se encontra conosco, e junto com ela, a Aline é a esposa do Dr. Rodrigo, e junto com a gente já temos 2.200 pessoas, recorde de audiência. Não pensava que teríamos esse número num congresso sobre desenvolvimento pessoal. Só que não é só desenvolvimento pessoal, nós estamos falando sobre o desenvolvimento do cérebro. Se você perder um braço, continua sendo você. Se perder as 2 pernas e os braços, continua sendo você. Mas e se você perder 25% da tua cabeça, 1/4 do teu cérebro for removido? Aí já era, acabou. Não existe mais a mesma pessoa. Então nós precisamos dessa massa encefálica que gasta 25%
de tudo aquilo que você respira. Então, a cada 4 respirações, uma 3% da cabeça consome e chega a gastar 700 calorias por dia. Então, é uma verdadeira usina. O nosso cérebro tem energia capaz de manter uma lâmpada acesa. Então, já está aqui o Dr. Rodrigo, aqui já o aguardamos ansiosamente, e vai aqui trazer os segredos, né? Os segredos que eu de vez em quando solto alguma coisa, né, doutor Rodrigo? Estou falando aqui que os seus segredos, né, eu de vez em quando revelo para os alunos de Que forma legal. rápida aqui numa live, Sim. mas não revelo tudo. Primeiro porque não tenho competência médica. Eu não sou médico, sou educador, professor, palestrante. Então gosto de falar, né? O fofocante, ele tem uma profissão semelhante ao fofoqueiro. Ele só fala sobre o que os outros falaram e escreveram, né? Mas Porque você Sócrates disse assim, e Homero falou aquilo. do E James, seja bem-vindo. Fica à vontade, doutor Rodrigo. você entende de tudo ali, tudo, qualquer assunto aí, eu tenho certeza que você consegue destrinchar aí e de forma muito bem. Bom, antes de mais nada, desculpe um pouquinho o atraso aí, estava em trânsito, mas estamos aqui já e é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, junto ao James, um grande amigo, também paciente, uma pessoa que eu estimo muito, uma pessoa, o maior leitor do mundo em leitura em língua portuguesa. Fiz o curso de leitura dinâmica com ele e modifiquei totalmente meu pilar intelectual depois que conheci o James. E aproveito para agradecer já você desde já. E vamos lá falar sobre a parte do cérebro, né? Dos hormônios, nutrientes, O suplementos. Vai nosso ser muito terceiro contato, acho, né? Nós tivemos já no centro de convenções, duas 2 vezes, né? vezes, né, de Isso. forma presencial, Sim, com aproximadamente 1.000 pessoas. E sim. Foi muito. agora um pouco mais, olha que incrível, né? Olha Ou que seja, a legal. gente pensa que a tecnologia nos afasta, e ao contrário, nós temos aqui já quase 3.000 pessoas nos Sim, sim. acompanhando para Que falar legal. sobre o tema que eu estava comentando agora há pouco, antes da sua chegada, que eu tenho Sim. certeza é o tema mais curioso e é o tema, né, aquele tema do sem limites. Ou seja, todo mundo quer saber se existe a possibilidade de recuperar aqueles neurônios perdidos, os neurônios que eu perdi devido à oxidação, ao sono mal dormido, às toxinas, ao uso da droga, o sedentarismo, o abuso, o uso abusivo do álcool, enfim, todas aquelas consequências que levam ao derrame, a demência, o Alzheimer, né? E nós Sim. estamos aqui com uma pessoa bem capacitada que fala disso 24 horas por dia, é Master Coach. E vamos começar a falar sobre hormônios, sobre o que ajuda e o que atrapalha nessa história, porque é como um atleta, por exemplo, quando o atleta, eu agora me decidi, né, após a pandemia, olha, desculpa, trabalhar de novo meu pilar, né, físico, né? E a Isso, Mari estará conosco amanhã para falar dos pilares, né? Na hora do ótimo. pilar físico eu tenho que me esconder um pouquinho. Mas dentro dos pilares, né? O pilar sempre quando a gente decide, a gente muda a alimentação, suplementa, passa a fazer uma série de mudanças na vida pessoal. E quando falamos de cérebro, pensamos que não, que é só abrir o livro e pronto. E não é bem assim. Existem inúmeros fatores que vão desde o sono, desde as ondas cerebrais, né, desde a água, da nossa hidratação, e até o E, intestino. O intestino é como se fosse um cérebro paralelo, o coração é como se fosse um cérebro paralelo. Eu já vi algumas lives suas, inclusive, falando um pouquinho disso. Mas fica à sim, vontade, doutor Rodrigo. perfeito. Nos traga os segredos. Vamos lá, e vamos bater no papo aqui então. Bom, existem muitos suplementos hoje em dia que contribuem para, como o James fala, do nosso metabolismo cerebral, né? Nosso metabolismo intelectual. E isso é muito interessante. Eu separei aqui, linkei, elenquei alguns elementos
que fazem total diferença quando nós damos mais atenção para esses elementos. E depois vamos falar um pouquinho sobre o intestino, que é interessantíssimo, né? O maior produtor de serotonina, é bem interessante. Bom, existem muitos suplementos. Eu vou começar falando sobre as Smart Drugs, né? Essas existem. Primeiro eu vou falar do que eu não faço e do que eu não tenho nada contra quem faça, mas eu não acho não acho ecológico, talvez fisiológico. Não acho fisiológico fazer para o intuito de melhorar o seu cognitivo. Por exemplo, o uso de Ritalina, por exemplo. Eu não estou de acordo com uma pessoa usar Ritalina. Consegui uma receitinha de Ritalina para... Eu não acho interessante. Então, acho que a gente tem que respeitar a fisiologia e eu acho que os remédios são ótimos, mas para casos específicos. Então, deixa o neurologista, psiquiatra receitar a Ritalina. Eu não concordo em fazer uso de Ritalina. Não, que eu vou fazer um concurso e tal, estudar para o concurso e vou... Não estou de acordo porque isso não é sustentável. E eu não posso pensar somente numa prova. Porque se eu não passar nesse concurso esse ano, até quando eu vou tomar Ritalina? E o que essa Ritalina pode trazer para o meu corpo? Então, a gente começa a diferenciar. A médio e longo prazo, verdade. Concordo plenamente nisso. Isso. Então, assim, existe também algo que eu não estou de acordo do uso da cafeína, que é um estimulante, e aí nós podemos entrar, igual no nosso congresso, né, aí em Brasília, eu sei que sempre dá uma polêmica, né, quando eu falo mal do café, é o momento, porque a cafeína, ela interrompe receptores de testosterona. Ela é um estimulante, sim, se você tomar cápsulas de cafeína, igual, por exemplo, para o treino. Pessoas tomam cápsulas de cafeína e vai treinar. E ficam super elétricas e ficam todo... E aquilo ali não é fisiológico. Não é fisiológico. E o que não é fisiológico, o corpo tende a responder de uma forma negativa. O que acontece com a cafeína? Então, rapidamente explicando, aqui eu tenho um hormônio que se chama testosterona, representado pela caneta, testosterona, e aqui temos receptores de testosterona. O hormônio requer receptor. A cafeína, para vocês saberem, ela é como se fosse essa caneta rosa. Ela bloqueia receptores de testosterona. E se eu estou falando de testosterona, uma testosterona que não está atuando bem, como eu vou pensar que a pessoa vai ter um cognitivo ótimo? Se nós vamos lá pro lar dos velhinhos, por exemplo, com 90 anos de idade, nós encontramos pessoas com cognitivo diminuído, são pessoas que têm memória um pouco mais deficiente ou bem mais deficiente, porque tem quedas hormonais. Então, cafeína, eu não concordo. Eu tenho mais de 4 anos que eu não faço uso de cafeína e estou muito bem. Também cuidado com chá verde, chá mate, erva mate. Doutor Rodrigo, me desculpa lhe interromper, mas sempre que eu tomo café, eu gosto de uma marca, vou falar a marca aqui, porque aqui não deve dar ninguém. Eu gosto muito do pilão, né? Tem o pilão tradicional, o forte e o extra forte. Mas sempre que eu tomo, eu lembro de você. A minha consciência fica pesada. Por quê? Exato. Porque na hora que eu tomo, eu sinto que é um jato. Né? Que eu peguei um jato e estou voando. Mas a gente percebe que dali 1h30, 2 horas, você tem uma depressão do sistema nervoso e você tem uma queda drástica na atenção, na disposição e na concentração. Então é como se tivesse um pico e uma queda muito rápida que não compensa. A velocidade que sobe é da queda. O nosso corpo ele é sábio. Quando você toma muito estimulante, ele deprime os nossos próprios estimulantes. Ele é sábio, porque você iria voar, né? Como aquela propaganda do Red Bull, dá asas para voar. Ou seja, a pessoa vai voar realmente se não tem uma queda dos níveis hormonais naquele momento. Então não é interessante. Então, para você que é fã da cafeína, tomar cápsula de cafeína, tomar um café para estudar, passe a diminuir isso daí, e quem sabe você até parar de tomar café. No meu canal do YouTube tem vários vídeos que eu falei já sobre café, para vocês entenderem um pouquinho mais. O canal é fantástico. Deixa pra gente, antes que se esqueça, doutor Rodrigo. Legal. Como é que a gente faz para te seguir? Eu me lembro, o doutor Rodrigo começou o canal bem depois de mim. Eu já tinha o meu canal, acho que há mais de 6, 7 anos. E ele já me atropelou em número de seguidores aí. Parabéns, doutor Rodrigo. Para a gente te seguir lá, tem vídeos fantásticos, muito bem editados, vídeos curtos que não são cansativos, lúdicos na maioria das vezes, e abrangentes, falam sobre tudo, né?
Sim, sim. Existe, é só colocar Dr. Rodrigo Olmedo com L, O-L-M-E-D-O, Olmedo, né? O espanhol Olmedo, Dr. Rodrigo Olmedo. Aí vocês vão ver. Se colocar Dr. Rodrigo Olmedo cafeína, vocês já vão entender lá e ver vários vídeos. O café vai ter um pouquinho mal do café. Maravilha. Você continuar tomando o seu café, né? Essa live não é para falar só do café e mal do café, mas você toma bastante cuidado com o café. Então, com relação à parte da Ritalina, se você toma Ritalina, vou tomar Ritalina para dar uma acelerada, cuidado com isso também. Vamos deixar somente para o psiquiatra, para o neurologista receitar, quando houver necessidade. Bom, falando um pouquinho do que as pessoas fazem uso, existem outros remédios, a gente não vai falar de remédios para aumentar o cognitivo, melhorar o cognitivo. Mas quem está incluído também nessas smart drugs são o ômega 3. Mas o ômega 3 não é uma droga, olha que legal. Não é um remédio, não é uma medicação. É um suplemento, né? É um suplemento, olha que interessante. O ômega 3 você encontra ele nos peixes, né? É um óleo de peixe. E aí nós entramos então na parte do DHA. Aqui existe uma diferença, para nós falarmos, entre DHA e DHA. Sempre foi minha dúvida, doutor. Totalmente diferente. O DHEA, o DEA, é o dehidroepiandrosterona. Esse nomão, abreviado em DEA, é um hormônio produzido na glândula suprarrenal e ele é importantíssimo para o nosso cognitivo. É um hormônio onde tem descensos quando a pessoa está numa estafa adrenal. Pessoa que estressa muito, muito estressado com muitas situações. E a pergunta é, quem não está estressado no dia de hoje, né? A gente tem que perguntar, quem levanta a mão, quem? Né? Ou seja, quem não sofre com isso? Ou com uma prova, um concurso, dá para um concurso, puxa, agora o concurso se aproxima, o concurso foi cancelado, puxa, não passei no concurso. Enfim, tudo isso faz com que a glândula adrenal diminua a sua função. E lá é produzido esse DEA, DHEA, dehidroepiandrosterona. O DEA é fonte de testosterona também. 20% dele se transforma em testosterona. Então nós precisamos de DEA para ter energia e ter também testosterona. Mas é diferente do DHA. O DHA... O ômega 3. O ômega 3, o ácido decosa hexaenoico. Até anotei para não escrever, para não esquecer. Ácido decosa hexaenoico. Até quem tem técnica de memorizar é difícil, doutor. Eu imagino. Eu falei, não, e na live aqui não posso fazer feio, né? Falar o nome errado, não. Então eu prefiro ler o nome. Então, o DHA. Existe o ômega 3, ele tem uma porção de EPA e DHA. O DHA ele é mais para a parte da cognição e o EPA é mais para a parte de anti-inflamação. Então o ômega 3 é um tremendo anti-inflamatório, não é para tomar um anti-inflamatório para dor na coluna, eu vou tomar ômega 3. Mas a longo prazo, esse ômega 3 pode estar te beneficiando com anti-inflamação. Mas falando do DHA, que está composto no ômega 3, que são os peixes, o óleo de peixe, ele ajuda muito na cognição. E olha que interessante, James, eu vou contar uma historinha que aconteceu comigo. Eu tenho 40 anos de idade, por volta dos 30 que eu comecei a suplementar. E aí eu comecei devagar, né? Suplementos, o que são esses suplementos? Aí eu comecei com ômega 3. E tomando ômega 3, tinha feito um curso com o Dr. Lair Ribeiro, comecei a aprender um pouco mais e tal. Aí eu falei assim, ômega 3. E de repente acabou o ômega 3. Aí eu comecei, puxa, o que aconteceu? Parece que aconteceu alguma coisa, tá faltando alguma coisa. Ou seja, quando diminuiu, ou seja, quando acabou o ômega 3 meu, eu percebi que parecia que eu tava um pouco mais assim, sabe, esperto. Era o DHA, era o ômega 3, olha que interessante. Então, ômega 3 é bem interessante fazer uso do ômega 3. Aqui nós não vamos falar de doses, tá? Não vamos falar de doses porque o Conselho Federal de Medicina ele não aprova falar de doses, quantidades, mas pelo menos vocês já têm uma grande noção do quais elementos são bons e estão de fácil acesso para vocês, inclusive, saber as doses. Isso é uma parte que eu acho que é o de menos. Inclusive, você pode falar com o médico. A informação hoje está bem acessível, né? Doutor Rodrigo, só para lhe informar, sim, já é o nosso recorde aqui na audiência do Congresso Virtual de Leitura Dinâmica. Que legal. Então, nós atingimos no pico 3.500, 3.600 pessoas. Nós já estamos com 4.200 pessoas
Tô Que vendo que a legal. Aline, a esposa é cativa, né? Tá sempre assistindo, né? Ela esteve conosco aqui no último, é também Master Coach, e é uma Sim, sim. pessoa maravilhosa. É um casal fantástico, pessoal. Sugiro que procurem, né? Se vocês precisam aí, estão aí nas redondezas, né? Se está em São Paulo, mas se não Sim. estão pelas redondezas, acompanhem pelas redes sociais. Eu Ele queria vai te fazer super. uma pergunta, doutor Rodrigo, Vamos e lá. isso foi uma coisa que eu percebi por acaso, né? Eu já venho lhe consultando Sim, esporadicamente, né? E você, claro, vem me ajudando como pode. Eu comecei a usar a carnitina, porque me informaram quando eu fazia exercício físico, que a carnitina ela tinha uma relação com a queima de gordura. Mas depois por acaso, comprei um diferente. Sem querer, eu comprei o acetil L-carnitina. sim. E eu comecei a tomar o acetil L-carnitina e acabou, né? E eu tornei a comprar errado. Comprei errado assim, eu vou explicar o motivo. Comprei a carnitina e senti uma diferença gigantesca na minha energia mental, tá? E aí eu falei assim, ué, alguma coisa aconteceu. Será que eu comprei um produto de qualidade duvidosa? Será que eu comprei uma marca ruim, que não tem a dosagem certa para que eu estou acostumado? E fui depois procurar, fui pesquisar o prefixo acetil, né, L-carnitina para a carnitina. E eu queria que você falasse um pouquinho, né, dessa diferença do acetil L-carnitina para a carnitina propriamente dita, que hoje, para mim, na minha opinião, é o suplemento que mais me ajuda nessa diária. Eu começo 4h30 da manhã, às vezes vou até 8, 9 da noite, né? É o que vem mais me ajudando, essa substância, para que o nosso público tenha ciência de como é que ela funciona e atua no cérebro. Sim. A carnitina ela é um aminoácido e as nossas células, os nossos neurônios, né, que estão no nosso cérebro, existem neurônios em toda parte do corpo. Por exemplo, aqui na ponta do meu dedo tem um neurônio, né, tem a ponta do neurônio que eu tenho a sensibilidade, mas enfim, nosso sistema nervoso central, que aqui é o nosso processador, ele se beneficia bastante relacionado ao uso da carnitina. A carnitina, ela tem uma característica interessante no processo de emagrecimento, porque ela contribui para mobilizar gordura para a queima. Então, no processo de emagrecimento é interessante a pessoa fazer uso da L-carnitina, tá? L-carnitina. Quando nós falamos em acetil L-carnitina, nós estamos falando de uma forma diferente de absorção e uma forma diferente de ação lá na mitocôndria. Quando nós temos, então, uma acetil L-carnitina, ela vai ter um posicionamento, vamos dizer assim, um efeito mais relevante a nível de sistema nervoso central. O L-carnitina ele vai mais relacionado para a parte da queima de gordura. Porém, uma pessoa ela pode ter mais energia também. Inclusive, quando eu receito L-carnitina no processo do emagrecimento, eu peço para não tomar muito à noite. Por quê? A pessoa vai estar ligada, ela vai ficar um pouco mais ligada, então eu não quero que ela perca o sono. Então, não deve tomar depois das 17 horas. Basicamente, é isso a L-carnitina e a acetil L-carnitina, explicando de uma forma bem, bem breve. Mas existem também, James, outros aminoácidos, por exemplo, a taurina. A taurina é muito interessante. Eu tomo, acho fantástico, fantástico. Interessante, nós encontramos a taurina em amêndoas, beterraba, nas carnes. Eu tomo essa aqui num Que legal. Existem fantástico, fez uma diferença enorme, enorme, gigantesca. Sim, existem suplementos, suplementos de taurina já prontos, né, que a pessoa pode adquirir, né, voltando sempre a lembrar que você fale com alguém que te instrua a nível de doses, para que você saiba o que, como comprar e onde conseguir produtos de boa qualidade, porque existe um mercado também que temos que tomar bastante cuidado, viu, James? É o mercado de suplementos, muitos elementos, eles são catalogados como suplementos e o nível de, vamos dizer assim, de fiscalização é um pouco mais reduzido do que os Eu farmacológicos. faço ideia. Então tem que tomar bastante cuidado também para a gente não cair assim, comprar gato por lebre, e isso acontece.
Taurina. Taurina, ela é também um aminoácido abundante no sistema nervoso central e nós encontramos a taurina em amêndoas, também beterraba, grãos, lentilha. O feijão tem também, mas eu peço para a pessoa tomar cuidado com o feijão, principalmente se está no processo de emagrecimento. Tem gordurinha sobrando ali, porque o feijão é bastante calórico. Então a gente tem que tomar cuidado para não desequilibrar a balança, né? Não é que eu vou ter um cognitivo ali muito intenso, mas eu vou começar a ganhar gordura. Então temos que tomar bastante cuidado com o equilíbrio, né? Como sempre. Existem... Doutor Rodrigo, não te interrompendo, mas é porque é tanta coisa que a gente quer perguntar. Tenho certeza que essa live vai ser curtíssima para nós. Mas eu vi também que a taurina ajuda tanto como o DHA, né, que está no ômega 3, né, na composição do ômega 3, é bom até para a mamãe, né, para a gestante. Né, o fator ativo ali é a colina na taurina? Então, a colina é bem interessante e nós temos que entender também que às vezes também a suplementação é necessária porque na alimentação, no dia a dia, nós não encontramos tantos nutrientes como encontrávamos antigamente e existe uma forma acelerada na produção da carne, principalmente, além também dos vegetais. Antes a gente comprava um morango, era um moranguinho, né? Hoje é um morangão, ele é até meio branco, mais pálido um pouco. Enfim, os alimentos em si modificou bastante. A nível de gestação é muito interessante. É um momento onde que as mães elas precisam muito e às vezes, James, até suplementação hormonal. É aí onde que as pessoas falam, uau, mas espera aí, hormônio? O hormônio que dá câncer? Você está falando de hormônio que dá câncer? Não! Os hormônios são importantíssimos. Tabu, né? É muito importante, muito importante. Então, a suplementação para gestante é fundamental. Até mesmo, James, 3 meses antes da concepção, ou seja, 3 meses antes da mulher engravidar, o homem e a mulher, eles têm que se preparar. Tem que se preparar, então, evitar bebida alcoólica, cigarro, até o estresse. Se a pessoa está numa situação ali que tem alguns problemas, resolva aqueles problemas, depois você vai engravidar, porque a criancinha ali, aquele bebezinho que vai começar a ser formado ali, vai ser totalmente diferente se está num ambiente um pouco mais tranquilo, né? E depois o que você for comer também, você vai estar de forma direta já ensinando para o seu bebê, igual a mãe fala assim, meu filho não come brócolis. Aí eu te pergunto, mãe, mas você comia brócolis quando estava gestante? Não, ou seja, isso é muito importante também. Mas voltando para o assunto da memória aqui, porque o tema é muito vago, né? Não vago, assim, é amplo, muito amplo. Vamos lá, falar um pouquinho do ginkgo biloba. Ginkgo biloba é um suplemento bem interessante também. Ele é muito usado, inclusive, para casos de labirintite, onde melhora a oxigenação do ouvido interno, né, que está aqui no sistema nervoso central também. E é muito interessante que ele melhora a oxigenação. Então, nós temos que entender que se não há oxigênio, eu tenho uma célula mais eficiente. Por isso que também, por exemplo, pedalar, caminhar, respirar melhora a memória. Por quê? Eu estou levando oxigenação. É igual o James, quando eu aprendi no curso. Eu até ensino exercícios. A cada momento que vai virar a página do livro, eu tenho que fazer o quê? Hiperventilar. Hiperventilação. Isso aí, para melhorar o quê? Oxigênio. Eu preciso de oxigênio. Então, é interessantíssimo. O ginkgo biloba eu acho bastante interessante. É uma fórmula natural, né? Ou seja, um suplemento natural. E é super bacana. James, eu queria falar um pouquinho sobre a parte da pregnenolona. Pregnenolona. Doutor Rodrigo, antes a gente fala da pregnenolona, que eu sei que é um dos segredos aí, fantástico, né? Eu queria só para o nosso grande público aqui entender. O café, o chá verde, o chá branco e o ginseng, o guaraná em pó, estariam todos classificados nessa categoria de ativação através de cafeína? Tá, ótimo. O chá preto. Chá preto, ó. O que vem do mate, eu era um amante da erva mate, do tereré. Tenho certeza que tem pessoas do Mato Grosso aqui vendo a gente. Então, eu era amante do tereré. Mas a teofilina,
que é uma xantina que se encontra lá no chá, na erva mate, ela também pode bloquear receptores hormonais, infelizmente. Então, na verdade, eu não diminuí, eu acabei cortando. Mas você pode continuar tomando seu chimarrão, seu tereré, sem problema nenhum. Mas eu não sugiro também que faça assim, eu vou comprar cápsulas de chá verde. Eu não acho interessante. Eu não acho interessante porque ele é um estimulante. Não acho muito interessante. Temos que tomar cuidado agora com o chá branco. Se for algo relacionado à erva mate, nós temos que tomar cuidado. O chá preto também normalmente é de erva mate. Tomar bastante cuidado. O pó de guaraná. Tomava muito pó de guaraná também. Lembra que tudo que estimula muito, ele tende a bloquear a produção autógena, né? Ou seja, a nossa produção endógena, a nossa própria produção, nossa autoprodução. Então tem que tomar bastante cuidado. Cafeína não é muito interessante, então o pó de guaraná também eu já excluí. E confesso, James, que hoje eu tenho mais disposição do que na época que eu tinha 23 anos de idade. Eu também, pó de guaraná eu retirei, produtos relacionados à cafeína eu cortei. Porque eu tomava muito pó de guaraná. Eu não tomava café, mas tomava muito pó de guaraná. Então hoje eu confesso que tenho, assim, o meu cognitivo tem um cognitivo muito melhor comparado aos 23 anos de idade. Aquelas dificuldades, às vezes, numa prova de fisiologia, de bioquímica. Hoje eu falei, puxa, se eu voltasse lá, eu já ia fazer com bem mais facilidade, porque eu já melhorei o meu processo. A gente vai aprendendo também, obviamente, a estudar, enfim. Depois da leitura dinâmica com você, então, aí não preciso nem... Aí já fica... Já vira covardia eu mostro para os alunos, né? Nós fazíamos imersões de um fim de semana, imersões de 4, 8, 16 horas. Hoje, eu já dou um espaço de 3 meses para que as pessoas percebam que a mudança ela não é só tecnológica, metodológica, não é só uma questão de ofício, de técnica, mas é uma questão também de mudança fisiológica. O cérebro vai mudando no percurso. Então, principalmente se você suplementa. Então, às vezes, até as vitaminas comuns, como a vitamina do complexo B, os antioxidantes, né, interferem, né, nessa concentração. Tem o magnésio, né, principalmente aquele, o de melato, né, que é fantástico, acho que se der tempo, vamos falar um pouquinho dele também, mas vamos adentrar, porque tem a pregnolone também, que é interessante, tem outros que estão na listinha aí para a gente comentar também a respeito, mas daria aqui um seminário, na verdade, só sobre isso, né, se fosse para aprofundar mesmo em toda a parte química, fisiológica, e a médio e curto prazo, como o caso do ginkgo biloba, que é um fator de médio prazo, né? É um vasodilatador que Dr. Dharma Singh, recomenda, né? Diz que é a partir dos 3 primeiros meses, através de testes com pessoas senis, que ele começou a notar pequenas diferenças. Olha, que interessante. James, é interessante você falar dessa questão do tempo, porque todos os dias nós somos diferentes. Todos os dias. Exceto das células do sistema nervoso central, dos nossos neurônios, nós não temos células com mais idade do que 20 anos, porque todas foram trocadas. E nessas trocas, nós vamos, inclusive, também no nosso sistema nervoso, quando tem um aprendizado, existe uma sinapse neural. Se conecta um neurônio com outro e isso gerou um aprendizado. Por isso que a pessoa não precisa reaprender a andar de bicicleta. Ela já aprendeu uma vez a andar de bicicleta, criou sinapse neural. E essa repetição, a criança vai lá aprendendo, vai tentar, cai de novo, aprendeu a andar de bicicleta, cai de novo, conectou, pronto, não precisa ensinar mais. Ou seja, quer dizer que com o tempo ele é interessantíssimo porque ele consegue mudar a nossa fisiologia. É muito legal, muito interessante essa parte do tempo, dar um tempo, né? Um tempo para nossas mudanças e com o treinamento que você estiver fazendo, com o estímulo que você estiver fazendo, com leitura, como o James diz, o atleta vai na academia, vai fazer musculação. Para você exercitar aqui, você tem que fazer o quê? Ler, né? Então, leitura. A leitura é o exercício mais completo que existe para o cérebro, né? Ela permite ativar, né, praticamente todas as áreas, todas as regiões, porque ela atinge emoção, ela atinge instinto, ela atinge
lembranças, atinge projeções para o futuro, atinge tomada de decisões, insights, brainstorming, ou seja, ela mexe com inúmeras, com a criatividade, o raciocínio, o discernimento, ou seja, de uma forma muito ampla, a leitura ela atinge todas as áreas do nosso cérebro, né? E isso é realmente fantástico. Então, a leitura associada a uma suplementação, num período de 3 meses, que é quando a gente começa a notar uma diferença na academia, não é assim? Você começa aí 3 meses, vamos fazer de novo, né? Tirar as medidas. Então, com 3 meses é o que a gente faz, vários testes e tira a medida. Então, eu pego um aluno e vejo o teste inicial, com 3 meses ele já está muito diferente. E eu tenho certeza que isso foi lá dentro, né? Tem um outro que a gente não pode deixar de falar, né? Nosso tempo é curto, mas a melatonina, a gente não pode esquecer de falar dela, né? Nossa. E vamos entrar lá, né? Vamos entrar no pregnenolona e vamos falar também, a melatonina também me ajudou muito, doutor Rodrigo. Quando eu tomo, eu faço uso, eu sinto como se eu tivesse dormido 5 horas e descansado 8. Perfeito. Esse é o efeito da melatonina. Maravilha. É interessante demais o que você disse relacionado ao nosso cérebro, né? Que até na tomada de decisões, por exemplo, um cirurgião, quando ele fez a primeira cirurgia dele, todo ali, né? Puxa, será que... Hoje ele faz a cirurgia pensando em tudo menos na cirurgia. Ele está pensando ali em outro, puxa, tem que ir lá. Por quê? Já aprendeu, isso é muito legal, na toma de decisões futuras. Fantástico. Pregnenolona. Pregnenolona é um hormônio que ele não é permitido, foi proibido por quê, James? Eu não sei, mas foi proibido pela Anvisa de manipular e comercializar no Brasil, tá? Então, o porquê eu não sei. Fica na interrogação de cada um. Enfim. Por que eu digo interrogação? Porque é algo muito bom. É algo muito bom para os pacientes com Alzheimer. É muito interessante pregnenolona, mas não quer dizer que as pessoas não possam usar, porque existem farmácias importadoras e se você passar com o seu médico e ele achar que você está apta ali, é uma candidata a fazer uso de suplementação de pregnenolona, é fantástico para a memória. Eu faço uso de pregnenolona e a pregnenolona, às vezes, eu começo a ter ideias que eu digo assim, uau, mas, nossa... Onde é que veio, né? E, James, sabe quando eu mais percebo isso? Mas agora já faz muito tempo que eu não fico sem pregnenolona, mas eu percebia quando eu fazia suplementação e parava um pouquinho. Às vezes acabava a forma, olha, não deu tempo de pedir na farmácia e tal. Aí naquele tempo ali, aí eu ficava, aí quando eu voltava, nossa... Puxa, e aí você via que a sua velocidade muda. Isso é interessante, quando você começa a melhorar aqui, você tem que primeiramente saber que a sua velocidade é outra. Então você tem que ter paciência com as pessoas. Doutor Rodrigo, é muito assunto, mas eu prometi que eu já sabia que seria uma audiência diferenciada, 4.500, né? Estamos no pico da nossa live. Então, nós temos aqui um cadastro de 234 pessoas que foram lá e colocaram o nome, eu vou estar lá, né? Você que não está nessa lista, tá? Se você mandar para mim uma mensagem no meu WhatsApp, 61 99347 2125, eu vou sortear 10 cadernos de leitura dinâmica, tá? Então, é um caderno que, se comprado, vende-se aqui na Livraria Cultura, em Brasília, custa R$150. Então, se você que está assistindo, 4.000 pessoas assistindo, se você quiser, né, manda lá, eu vou sortear 10. E para quem está no grupo, né, o último nome aqui é o nome de número 234. Escolhe para nós, eu prometi sortear uma mentoria. Escolhe para nós um número de 1 a 234. 161. 161. Então, a Paola Fernanda Silva de Araújo Oliveira ganhou uma mentoria, ou seja, 10 sessões, 10 aulas completas comigo marcadas. Pessoal, não é vídeo aula, tá? Não é nada que você vai receber gravado para assistir sozinho. O que eu gravo eu dou de graça, tá? É ao vivo pelo Skype. Com hora marcada, são 3 meses de cursos,
E eu garanto, ó, que nesse período você passa de 1.000 palavras por minuto, não é verdade, doutor Rodrigo? Muda o Passa de intelecto. 1.000 palavras por minuto e a compreensão passa de 70%. James, eu acho que é o melhor presente que uma pessoa pode ganhar, porque ela vai começar a ler mais, ela vai entender mais, compreender mais, e com isso o mundo faz assim, ó, se abre, né? Ela vai ter mais... Puxa, é fantástico. Parabéns para a Escolhe ganhadora. mais 5 números para o caderno. Vamos sortear 5 cadernos? 5 números. 179. 179. Vamos lá. 179 é a Andressa Santos. Outro. 045. 045 é o Manuel Rodrigues. Manuel Rodrigues, tem que estar online, hein, pessoal? Lembra? Eu disse que só vale se tiver online. Você vai lá no privado e fala, ó, eu ganhei. Você falou meu nome, falou meu número. Mais 3. 001. Ah, o número 1, o primeiro da lista é a Alessandra Marinho. Alessandra Marinho Neves. Mais 2. 236. 236. 236. Vamos lá, aqui no final da lista. Não, é 234 o último. Ah, 007. Então, lá em cima, 007 é a Vanessa Yamada. Tá, mais um, né? 015. Ou mais 2? 015, Carol Wagner Rocha. Ah, põe mais um último aí. Valeu pela audiência. 121. 121, lá embaixo, 121, Francisco José do Nascimento. Então, esses são os ganhadores dessa live. Lembrando que nós vamos até o fim da semana, né? Já estivemos aqui com o Lucas, já estivemos aqui com a Elisa, tivemos com a dona Tessilina, lembra dela? Com Da certeza. dona Tessilina, aquela senhora de 84 anos que ganhou o troféu de honra ao mérito. Ela já esteve na abertura desse congresso, que é um congresso sobre superaprendizagem. É o maior que eu tenho conhecimento, né? De forma digital. Já fizemos também o maior presencial e agora o maior do mundo digital. Mas vamos ao que nos interessa. Vamos voltar lá para pregnenolona. Pregnenolona, então, ela foi proibida, que eu não sei porquê. Na verdade, existem, às vezes, até um interesse farmacológico, enfim, mas não vamos falar sobre isso. O que acontece é que a pregnenolona é um hormônio muito bom para o nosso cognitivo, para a nossa memória, e pessoas com Alzheimer, que é o, vamos dizer assim, o pico da falta de memória, vamos dizer assim, né? De uma forma... o pico da falta de memória, o Alzheimer. E isso, eu tenho pacientes que fazem uso, e é interessante porque melhoram o Alzheimer. E imagina uma pessoa que não tem Alzheimer e tem uma deficiência de pregnenolona e faz uma suplementação, fica muito interessante. É muito interessante pregnenolona. Ah, mas aí você fala assim, mas e aí, doutor, como é que eu faço para conseguir? Você tem que falar com o seu médico, procura um médico que trabalhe nessa linha da modulação hormonal, da equalização hormonal, da fisiologia, para que você possa, para que ele possa avaliar e ver se você tem a necessidade e prescrever para você. Existem farmácias importadoras que fazem isso de uma forma excelente, não é nada ilícito, com receita médica, vem a importação, inclusive dos Estados Unidos, da sua casa. É muito interessante, bem bacana. Tem mais hormônios, James, que influencia bastante. E antes de ir pro... Vamos voltar um pouquinho dos hormônios, mas na verdade é um hormônio também que é a vitamina D3. Vitamina D3 é... D3, o D3, eu tenho estudado sobre o D3. Vitamina D3 tem contribuído para casos, inclusive de esclerose múltipla. É interessantíssimo. Lesões, inclusive lá com laudo e imagens da ressonância magnética, eu já vi isso em congresso, que regridem da esclerose múltipla. Interessantíssimo. Dr. Cícero Galli. Estão recomendando para as gestantes, no pré-natal também. Sim, totalmente, totalmente. As gestantes que conduzem comigo, elas têm uma vitamina D3 em níveis ótimos, que é diferente do nível normal. Normal e ótimo tem uma diferença. Enfim, vitamina D3. Na verdade, ela foi batizada de vitamina, mas não é vitamina. Vitamina... É hormônio. É o que nosso corpo não produz. Então, por exemplo, meu corpo não produz vitamina C. Eu tenho que fazer uma suplementação de vitamina C por meio dos alimentos, por meio de uma suplementação. Vitamina E não produz. Agora, vitamina D3, ele produz. E sabe com quem?
com um elemento que muitas pessoas veem como um vilão, que é o colesterol. Olha o colesterol aí. Olha aí. Pele e sol é igual a vitamina D3. Então as pessoas têm que tomar sol. Tomar sol 15 minutos naquele sol que as pessoas dizem que é o proibido. Mas se você tiver lesões de pele, não vai tomar sol. Lesão de pele, você não vai tomar sol. Mas você tomar 15 minutos de um banho de sol na horizontal, ou seja, deitado ali com um traje de banho diariamente, se a pessoa pudesse fazer, é interessante. Mas hoje em dia é um pouco mais difícil da pessoa fazer isso diariamente. Mas é interessantíssimo você ter níveis ótimos de vitamina D3. Lá no meu canal do YouTube tem uma playlist que eu falo só sobre a vitamina D3. Para vocês entenderem um pouco mais, tem inclusive o Dr. Cita novamente, doutor, arroba... lá no YouTube seria Dr. DR, Dr. Rodrigo Olmedo com L. O-L Medo, Olmedo, O-L Medo. Mas não tenham medo. Então vamos lá. Falamos da pregnenolona, vitamina D3. Todas as células do nosso corpo, James, têm receptores para vitamina D3. Olha que interessante. Então, todo hormônio precisa de receptor. Todas as células do nosso corpo têm receptores para D3. Aí a vitamina D3 se encaixa. Ou seja, pessoas que às vezes têm diversos problemas de saúde, fibromialgia, às vezes melhora muito com a vitamina D3. Porém, nós temos a bainha de mielina, que é uma capinha que fica ali. Então, agora vamos usar a caneta de novo. Aqui faz de conta que eu tenho um neurônio e ele tem uma capinha. E essa é a capinha, bainha de mielina. Olha que interessante. A bainha de mielina, ela é dependente de vitamina D3 e por aqui conduz pulsos neuronais, né? Tanto sensitivo como motor, ou seja, resposta que vai e que vem. Ou seja, eu tô mandando a minha mão ir próximo da câmera, né? Aqui do celular. Enfim, vitamina D3 fantástico para o nosso sistema nervoso central. Então procurem tomar mais sol e procurem inclusive falar. Lá no meu canal do YouTube tem o Dr. Cícero Gali Coimbra, tem um vídeo que eu repostei de um outro canal, que está até descrito o canal lá, que ele inclusive fala de doses, para vocês entenderem mais de doses. Não se esqueçam de falar com quem? Com o seu médico sobre vitamina D3, antes de fazer uso de D3. Ok. Rodrigo, nós temos 7 minutos e tem pelo menos 2 temas importantes que eu gostaria que falasse, né? Uma é o magnésio, né? A importância do magnésio para o estudante, né? Ou seja, são mais de 100 funções que o magnésio exerce no nosso corpo, mas algumas delas são mais principais, vamos dizer assim. Então, em que contribuiria, né, o magnésio e também a melatonina, né, para o acadêmico, o concurseiro, o estudante ou aquele mesmo o empresário que quer o desenvolvimento mental para ganhar mais dinheiro, para empreender mais. Ou aquela pessoa que quer ler mais livro e entender mais, né? Também a pessoa que já está na melhor idade, enfim, todas as idades são ótimas. Às vezes a pessoa ela quer entender mais e fazer um curso de inglês, de italiano e quer ter mais. Isso é muito legal. Maravilha. Aprender instrumento, né, musical. Sim, aprender o instrumento. Então, assim, o magnésio ele é um mineral muito importante. O magnésio, tanto é que a falta do magnésio, então, magnésio tem falta. O cálcio pode sobrar, porque o nosso corpo ele é um equilíbrio constante. Por isso que a gente tem que dormir, ficar acordado. Tudo é um equilíbrio. Na vida, tudo é um equilíbrio, né? Tem o dia e a noite, tudo tem um porquê. Na natureza, na vida, tudo tem um porquê. Magnésio baixo, cálcio alto. E sabe o que acontece nessa época agora, James, que não tem nada a ver com memória? Pedra no rim. O pessoal tá com cólica renal agora, porque não toma água, forma cálcio fica ali. Então ali, cólica renal, desidratado. Toma bastante água. Bom, magnésio. Se eu tenho um equilíbrio desse magnésio aqui, então eu não vou ter problemas com cálcio. Então eu vou ter menos chance de ter pedra no rim, pedra na vesícula. O que acontece com o magnésio? A terra que se planta os alimentos que nós ingerimos, ela já está mais cansada hoje em dia. Então já foi plantado e planta e colhe, planta e colhe, planta e colhe, cansa. Então eu não posso falar que há 70 anos atrás tinha mais minerais, e o magnésio é um tremendo mineral, tinha mais minerais na terra, sem dúvida nenhuma.
E com esse descenso desses minerais, os problemas começam a aparecer. Mais cólica renal. Ah, e sabe outro detalhe? Cálcio que vai para o lugar que não tem que ir. Nas artérias, olha só. E se vai nas artérias aqui do sistema nervoso central. Então, Cerebral. diminui a elasticidade, porque a artéria é um músculo, então ela contrai. Ela diminui essa elasticidade e acaba criando o quê? Diminuição de quem? Da oxigenação. Olha que interessante. Por isso que eu gosto de pedir para meus pacientes um Doppler de carótidas para ver essas artérias. Eu vendo essas artérias, eu tenho uma noção das artérias do corpo todo, porque o mesmo sangue passa aqui, passa lá no fígado, enfim. Magnésio. Existem várias formas de suplementar o magnésio. O mais conhecido é o cloreto de magnésio, que é interessante também, mas a absorção melhor seria o magnésio quelado, a forma quelada do magnésio. É interessantíssima a forma quelada. Normalmente a forma quelada do magnésio ela absorve 80% de absorção intestinal. Porque um outro detalhe, James, que tem que tomar cuidado com a suplementação, é relacionado a: será que o seu intestino vai absorver? Será que o intestino vai absorver? Então temos só bastante cuidado. Mas magnésio tem um livro muito interessante. Puxa, aqui. Esse livro, porque não vai dar para a gente falar mais. Dr. Arnaldo Veloso da Costa. Fantástico, um livro sobre magnésio, para vocês entenderem mais. Vamos falar rapidinho sobre a melatonina. Melatonina, hormônio da noite. Hormônio da noite. Então nós temos que dormir e acordar depois. Então são dois hormônios, cortisol de dia, melatonina à noite. E olha o que acontece. A melatonina, para melhorar os níveis de melatonina, porque na verdade quando você tem insônia, você tem uma falta de melatonina. Claro que se você tomar muito café, você pode ter muita melatonina, cafeína, tomou muita cafeína, 10 horas da noite, não vai dormir. Mas, suponhamos que você não toma muita cafeína e tem insônia. Você pode melhorar a produção da sua melatonina, da sua própria melatonina, dormindo num quarto escuro, totalmente escuro, um breu. Quando eu viajo, na minha mala de viagem tem uma fita isolante preta. Por quê? Lá no ar-condicionado, tudo vou tampando, porque eu não consigo dormir com LEDzinho nenhum, porque eu já acostumei. E detalhe, você pode dormir com tapa-olho, mas a nossa pele tem receptores para luz, e isso pode interferir negativamente para a produção de melatonina. Melhorou a melatonina, você melhora outros hormônios. Então tem que tomar bastante cuidado com a parte de melatonina. James, não falamos nem do intestino também. É isso. Não deu tempo, mas vamos marcar um outro momento, porque quero também dizer que estamos com outro canal que discute a política e o cotidiano, né? Que é um dos pilares, o servir, a inteligência interpessoal. Às vezes o indivíduo está infeliz e coloca a culpa no planeta, coloca no presidente, coloca na família. Então nós temos um outro canal sobre política e cotidiano. E na próxima sexta, pois não. A culpa o doutor Márcio está. Isso, o doutor Márcio estará junto com o presidente da OAB Brasília. Tá? Então não percam, tá? 19h30 no @política e cotidiano. Eu gostaria de agradecer muito, foi fantástico, vai ficar imortalizado esse nosso vídeo aqui, né? Não só aqui no Instagram, mas também no YouTube. E vou deixar as suas considerações finais, né? Amanhã, como já disse, estaremos com a Mara, né? Falando sobre os pilares da inteligência emocional. Não percam e fique à vontade, doutor. Foi um prazer estar aqui com você, James, mais uma vez, com todos vocês aqui, 4.500 pessoas aqui assistindo. Parabéns para vocês. 4.500. Passou, né? Passou de 4.500 até. Me sigam lá no YouTube, Instagram, Dr. Rodrigo Olmedo. Lá tem playlist falando do trigo, falando do laticínio, intestino. Vai ser muito interessante. Tem vídeos sobre memória também. Vai ser muito interessante. E, James, o próximo convite será... É um prazer estar aqui também com você. Ou aí em Brasília, quando voltar, né? Os nossos presenciais. Está aí também aqui online com você. E muito obrigado mais uma vez pela honra do convite de estar ao seu lado. Para mim sempre é um prazer. Até o próximo. Um grande abraço, doutor. Grande abraço. Até lá. Obrigado.